Galera, é o seguinte, Super Mario Wonder tem grandes desafios com o Nintendo Switch, mas infelizmente o seu estilo de jogabilidade e até mesmo seu estilo artístico não o favorece na hora de corresponder todas as expectativas em cima do console. Trazer visuais que sejam um referencial gráfico dentro desse nicho é muito difícil, só que existe um certo teor revolucionário nesse jogo. Mesmo numa situação de dificuldade como essa, além dele conseguir superar todos os desafios, ele também consegue fazer algo que nenhum jogo da franquia conseguiu fazer usando mecânicas de jogabilidade em 2D. Mario em 3D. Vocês já devem no mínimo ter ouvido falar de algum jogo da franquia que fez o uso da tecnologia e adaptou a sua jogabilidade para esse tipo de padrão, certo? Foi algo que movimentou a indústria há muito tempo, abusando da capacidade do Nintendo 64 para apresentar um mundo em 3D para o jogador, depois explorando o GameCube para trazer recursos inovadores e o consolidando como um dos títulos mais incríveis graficamente já feitos para a plataforma, e por fim, se firmando como um dos principais referenciais gráficos do Nintendo Switch, Mario em 3D conseguiu fazer a perfeita transição do estilo clássico para cá. E usando esse novo estilo que beneficiou a demonstração de novos recursos visuais, a Nintendo achou a fórmula perfeita para demonstrar do que as suas plataformas mais recentes são de fato capazes. E fazer essa demonstração foi inegociável. Depois da chegada do Wii, a Nintendo assumiu que estava em busca de um novo público, e isso foi se tornando cada vez mais concreto à medida que os seus sucessores chegavam. Assim, um menor foco no poder gráfico deu espaço a uma ênfase na inovação, e foi uma troca feita sem medo. Mas teve uma parcela do público que encarou isso com maus olhos. O problema é que desde então, esses consoles que a empresa vem lançando parecem terem sido feitos apenas para os jogos dela. Isso trouxe uma imagem ruim para qualquer lançamento fora desse nicho, porque com os resultados obtidos com o menor poder de hardware, essa parcela do público que não gostou da mudança não se preocupou com o foco da Nintendo, mas sim com o fato de que os consoles dela não atingem a demanda de outros jogos que não sejam os jogos dela. Os resultados nesses jogos fora desse nicho são muito inferiores por conta do menor poder visual. E é aí que Mario entra com seus jogos em 3D. Afinal, no caso deles, existe o melhor dos dois mundos. Os games são em 3D, então existe a possibilidade de mostrar a capacidade gráfica do console e provar que tem como fazer algo bem feito para ele, ainda que tecnicamente ele seja mais fraco que a concorrência, e também se trata de um título exclusivo, o que dá espaço para o estúdio de desenvolvimento explorar todo o poder do hardware oferecido. Mario em 3D consegue impressionar em qualquer plataforma em que ele já tenha sido feito, e isso é um fato. A única problemática é que sair do 2D para o 3D e usar isso para impressionar é muito fácil, mas como fazer o contrário? A pergunta que eu quero trazer é, como inverter esses valores? Como pegar tudo que os jogos em 3D fazem para poder valorizar os jogos em 2D da franquia a ponto de fazer com que eles também impressionem e sejam verdadeiros exemplos de poder técnico como um dia já foram? Bem, Super Mario Wonder vai explicar pra gente como fazer isso. Então não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, certo? Mori Shiro, diretor do jogo, tem um extenso histórico de desenvolvimento em franquias da Nintendo. Franquias essas que em alguma instância conseguem se relacionar com Mario, especialmente os Marios em 2D. De Pokémon a The Legend of Zelda, Mori absorveu bastante experiência ao longo dos anos trabalhando em diversas funções por esses jogos para ter o acervo de conhecimento necessário para atingir o objetivo que ele quer com Mario Wonder. E esse objetivo nada mais é do que recriar o sentimento de surpresa que o jogador teve ao ter o primeiro contato com o primeiro jogo da saga. E a essa altura do campeonato, em um fim de ciclo do Nintendo Switch, impressionar o jogador com franquias exclusivas é uma prioridade máxima, e Mario merece essa devida importância. Apesar de muitos enaltecerem os jogos em 3D da franquia, nem sempre ela abordou esse estilo. Os jogos em 2D do Mario tiveram um sucesso estrondoso e foram fundamentais para a indústria dos jogos. Só que antes, entendam que Mario originalmente surgiu em um jogo arcade de Donkey Kong como antagonista, para depois ter ganho a popularidade na década de 80 e em seguida o seu primeiro jogo finalmente. O sucesso foi tão estrondoso que ele quebrou a barreira dos jogos e começou a aparecer em outras mídias, como séries animadas e até mesmo em live action. O que não costumam associar a história dele, no entanto, é que ele foi um dos grandes responsáveis por trazer mais relevância para a indústria dos jogos num período em que ela estava fadada ao fracasso. E isso a salvou. Em 1983, os jogadores enfrentavam o crash da indústria dos videogames, algo que aconteceu pela falta de novidade nos jogos e nos consoles que tentavam a todo custo copiar a fórmula apresentada pelo Atari. Por isso, os consumidores começaram a perder o interesse pela falta de novidade, e assim a venda dos consoles começou a cair. Então Mario, com todo o seu sucesso estrondoso, conseguiu trazer isso de volta, segurando o interesse dos jogadores mais uma vez, e a indústria deve muito a ele. Mas obviamente a evolução que começou com o Nintendo 64 mudou seus eixos, e desde então, até antes de Mario Wonder, o último capítulo em 2D da franquia que conseguiu impressionar por suas características técnicas explorando o que um console pode fazer realmente foi Yoshi's Island, que é possivelmente um dos jogos que levou o Super Nintendo ao limite. E essa é a missão de Wonder,
mostrar que jogos em 2D podem impressionar usando uma tecnologia atual e que ele serve de showcase visual para o Nintendo Switch tanto quanto os jogos em 3D também servem. Assim, observando o que Mario Wonder traz, é impressionante como ele carrega a essência dos primeiros jogos para diversos feitos, abusa de elementos que a Nintendo sempre deu ênfase na franquia depois da chegada do GameCube, elementos que inclusive se firmaram mais no Switch e de quebra ainda consegue inovar. Aliás, esse último é um dos pontos mais interessantes. Ele é o nosso ponto de partida. A grande maioria dos jogos da franquia Mario se ambientam no Reino Cogumelo, e isso fez com que diversas vezes os estágios precisassem ser recriados sem perder a atmosfera do local, inibindo o sentimento de novidade a cada lançamento e de certa forma até limitando o potencial de exploração gráfica do game. Então agora, se focando nessa surpresa pautada pelo diretor, o jogo muda para um reino chamado Flor, e lá ele explora diversas mudanças, possibilidades e o mais importante, avanços. E são mudanças como essas que garantem que esses recursos visuais de uma geração mais nova apareçam e consigam colocar o estilo em 2D em um padrão atual, o valorizando como se deve. Para fazer isso, Mario Wonder tem 3 métodos fundamentais. Vamos olhar o jogo com base neles para entender porque tecnicamente esse título é uma obra de arte. O primeiro método é o método evolutivo. A função do método evolutivo é justamente pegar o que foi clássico nas eras das décadas de 80 e 90, trazer para o padrão atual e explorar todas as suas possibilidades. Isso é tão interessante de ser visto que chega a ressoar até mesmo no mapa em 3D que está disponível para você explorar as fases do jogo. Absorvendo muito do estilo de dificuldade dos primeiros games, Mario Wonder, por vezes, por mais estranho que pareça, faz você se sentir em um estilo Metroidvania no mundo final. A dificuldade do jogo, no geral, é gradativa, o que faz com que quanto mais você avance, mais difíceis as coisas fiquem. No entanto, o ponto interessante do último mundo é que ele tem tantas possibilidades e traz fases que exploram cada uma das habilidades do personagem que faz parecer que ao invés de um avanço de uma fase para outra, você está na verdade explorando o cenário entre uma fase e outra e olhando o que cada canto tem para te oferecer. Algo que a gente costuma fazer em jogos Metroidvania. Não o bastante, isso é ainda mais reforçado pelo fato de que para concluir cada mundo é necessária a coleta de itens que o jogo chama de sementes, que podem ser pegos na conclusão de cada estágio ou durante cada fase, já que eles estão escondidos. Então, ir e vir, especialmente no último cenário, é algo muito comum e endossa a dificuldade do jogo. É claro que vão ter fases ali que não serão obrigatórias se você pegou todas as sementes daquele mundo, mas você pode ir nelas apenas pelo sentimento de explorar e para poder coletar os itens, algo que também é característico do gênero de Metroidvania. E embora essa repetição de ir e vir soe como um problema, acredite, não é. E não é graças a 2 fatores que valorizam a evolução da franquia. Um dos fatores é a performance do jogo, que corre em 60 quadros por segundo estáveis em 100% do tempo. Então pular de uma plataforma para outra, enfrentar inimigos e procurar por itens escondidos é extremamente satisfatório por aqui. Já o outro ponto é a resolução em 1080p. Obviamente, por ser um jogo de plataforma em 2D, isso já era algo de se esperar, mas é inegável que o showcase visual desse último mundo acaba sendo muito mais valorizado graças a essa alta resolução, porque ela dá destaque para cada efeito e elemento que aparecem nos visuais, o que é algo importante porque Mario tem sempre muita coisa em tela. E é nessa quantidade de recursos visuais que a gente precisa se focar agora. E ela começa pelo próprio protagonista. É muito interessante olhar para Mario no novo game, porque ele é uma verdadeira evolução do que foi consagrado há anos atrás. Cada mínimo aspecto que foi apresentado no primeiro jogo foi melhorado exponencialmente aqui, o colocando nos novos padrões. Nos primeiros jogos da franquia, a movimentação do personagem era trabalhada com o que chamamos de frames-chaves. Basicamente, cada animação era representada por um quadro ou por um frame, e isso deixava os movimentos estáticos demais e com cortes duros para a transição entre um movimento e outro. O personagem piscava, estava numa pose para pular, depois piscava de novo, mudava a pose instantaneamente ao cair no chão. Faltava transição nesses movimentos e, claro, por limitações da época, a expressividade também era nula. Depois de chegar a consoles como o Wii U com New Super Mario Bros. U, apesar de já existir o poder para trazer essa falada expressividade, o jogo fez o básico no movimento dos personagens e perdeu uma grande oportunidade de colocá-los em um padrão mais recente. Só que essa oportunidade não é desperdiçada em Wonder. Para começar, os movimentos são complexos, mas mesmo assim mantém a característica dos frames-chaves dos primeiros jogos. Aquela clássica pose do Mario ao pular, aqui não só foi muito valorizada, como também é acompanhada de movimentos de transição para cada ação que ele executa. Os movimentos são suaves, existe conectivo para cada ação do personagem. E isso já mostra que o jogo está num patamar superior dentro da série. Mas o interessante mesmo é como a expressividade foi usada para valorizar isso tudo e deixar esses elementos tão marcantes e característicos. Mario tem mudanças no olhar, segura o chapéu dele durante um pulo e até balança as mãos dependendo do tipo de salto que ele está realizando. É claro que elementos como esses só são possíveis porque agora o protagonista é renderizado em 3D, mas precisa ser valorizado porque já houve poder para fazer coisas como essas no Wii U e mesmo assim não foram feitas. Por isso podemos dizer que Super Mario
Wonder trouxe um protagonista vivo dessa vez. Um protagonista que, dentro das limitações do estilo de jogo e do console, consegue trazer reações ao que acontece com ele durante a gameplay. Vamos dizer que ele é mais reativo agora. Pra se ter uma ideia, em fase de chuva, até molhado o Mario fica. Só que essa expressividade toda não para por aí. Os inimigos de fato também receberam um bom upgrade quando comparados a qualquer outro jogo da saga baseado nesse estilo em 2D. Eles são cheios de expressões caricatas, gesticulam e reagem a muito do que acontece. E isso é realmente impressionante. Mas o que se destaca é que elementos do cenário também oferecem um certo grau de interatividade. E isso tem tudo a ver com as camadas do jogo. Longe das duas camadas simples dos jogos antigos, Super Mario Wonder parece que quer trazer o jogador para dentro da tela. E para fazer isso, mesmo sendo um jogo de plataforma, ele busca a profundidade do cenário. O novo título consegue ir fundo nesse sentido porque, diferente de como o original se apresentou, por conta do maior poderio gráfico, esse consegue ter até mais de 7 camadas no seu plano de fundo, ou 7 planos se você preferir chamar assim. E todos esses planos se mostram cheios de elementos dinâmicos povoando o cenário. Obviamente, 90% dos planos não são interativos, e por conta disso, Mario não consegue acessá-los na maioria das vezes, salvo algumas exceções. Mas isso não quer dizer que eles não tenham dinâmica durante a gameplay. Os cenários estão sempre passando a sensação de movimento. Então, se distanciando do plano principal agora, que é o plano do protagonista, vamos entrar na camada do plano de fundo para poder entender isso. Reparem como a vegetação sofre a influência do vento e como ela vai gerando sombras de acordo com esse movimento. Agora, reparem que conforme o personagem se mexe, mesmo tendo essas diversas camadas, a direção e a velocidade com a qual elas se mexem são completamente diferentes umas das outras. É claro que essas são camadas em 2D, mas isso não as impede de usar recursos interessantes à vontade, fazendo uso do poder que o Nintendo Switch está proporcionando para a franquia agora. Por exemplo, enquanto no primeiro caso vemos o uso incisivo da iluminação, no outro caso vemos o Parallax Scrolling para poder gerar movimento nessas camadas. O Parallax Scrolling sempre foi muito usado nas décadas de 80 e 90, porque como os jogos eram em 2D de plataforma, isso gerava a sensação de movimento neles. Vamos dizer que o Parallax Scrolling faz o cenário de fundo andar e cria essa impressão de velocidade nos ambientes. O que atrela um recurso tão antigo a uma evolução da franquia, no entanto, é que aqui ele precisa trabalhar individualmente com todas essas camadas cheias de elementos. Ele é o recurso responsável por fazer, por exemplo, a camada número 2 se mexer numa velocidade diferente da camada número 3, e o resultado é extremamente satisfatório, principalmente nos ambientes com inúmeros planos. Inclusive, se aproveitando dessa evolução técnica, vale dizer que essas superfícies desses planos são afetadas também pelos elementos do cenário, o que em outras palavras significa que num cenário chuvoso elas vão ficar molhadas e num cenário com neve elas vão ficar cobertas pela neve. Mas nesse aspecto, o elemento mais impressionante mesmo que compõe essas camadas é a nuvem, e ele merece destaque. Em alguns cenários as nuvens vão tomar conta de tudo, e o padrão de animação delas é algo que pode-se dizer que é no mínimo incrível, e não é à toa. Super Mario Wonder é amparado por tecnologias de motor gráfico que foram utilizadas também em Zelda Tears of the Kingdom, e aquele jogo, mesmo com técnicas relativamente arcaicas, como texturas para representar as nuvens, é o que mais faz parecer que estamos tendo um efeito volumétrico nelas. O resultado é fenomenal e foi transcrito com maestria para Mario para ajudar o elemento a se tornar tão dinâmico mesmo num jogo de plataforma em 2D. Agora, uma curiosidade por aqui é o fato de termos alguns cenários com um plano que vem antes do plano principal, que é o plano do protagonista, passando a sensação de que o personagem está sendo assistido. Isso ajuda a aproximar o jogador do personagem e do seu mundo em um jogo como esse, que está sempre trabalhando com um plano linear em 2D. Te ajuda a entrar naquele universo. Só que tudo isso que vocês estão vendo pode ser transformado por um único elemento, e esse elemento é a cor. Por isso, a coloração do título foi o segundo método utilizado pela equipe de desenvolvimento para agregar nos visuais. É claro que existem usos mais ambiciosos, e nós, por consequência, vamos abordá-los em breve, mas a cor por aqui, às vezes, tem tanta importância quanto tem nos jogos que fizeram a franquia nascer. Na época desses jogos, os cenários eram compostos com uma cor no plano de fundo para poder disfarçar a limitação da época que impedia de termos muitos elementos sendo inseridos. O jogo que marcou um salto nesse sentido de fato foi o Yoshi's Island, porque ele consegue colocar muita coisa em tela e colorir esses aspectos. O motivo dessa importância nessa cor agora é que, no fim das contas, trazer cenários monocromáticos acabou se tornando um marco para os primeiros jogos também. Deixou de ser apenas para poder driblar as capacidades limitadas do Nintendinho para poder se tornar uma identidade visual do jogo. Tanto que Super Mario World, que saiu para o Super Nintendo, que é uma geração à frente do Nintendinho, ainda abusou muito desse elemento. Então, apesar de Mario Wonder se favorecer disso que Yoshi's Island faz, só que em um outro patamar, colocando sempre muita coisa em tela, em algumas vezes ele também vai usar uma paleta de cores mais sólida como um dos poucos representantes das camadas de fundo, não se focando muito em agregar diversos elementos nos visuais. E o fundamento disso é justamente buscar aquele sentimento de surpresa tida nos jogos clássicos. Foi uma forma de remeter a eles. É uma forma de você identificar o visual clássico.
clássico. Mas o brilho que o esquema de coloração quer passar para esse jogo não tá aí. Pelo menos não apenas. Super Mario Wonder pode transformar todo o cenário em um piscar de olhos quando você começa a sua busca por uma das sementes da fase. E essa transformação acontece em todos os sentidos. Ali, todo o cenário muda, a sua forma de jogar também, e até a atmosfera acompanha isso destemidamente. A mudança de ritmo de jogo na busca por essa semente pode ser variada, inclusive. Depende de cada fase. Às vezes essa busca deixa a gameplay a passos curtos, mas às vezes ela deixa a passos longos. Mas, independentemente de ser um ritmo mais lento ou mais rápido, vai existir uma mudança no padrão de jogabilidade que você estava acostumado, tanto quanto também vai existir uma mudança em todo o cenário. Vejam só, um dos exemplos mais interessantes acontece em um estágio em que vemos uma manada de hipopótamos invadindo tanto o plano principal, como também os planos para além dele. Eles passam destruindo tudo, enchem a tela de elementos e, de quebra, conseguem modificar totalmente a gameplay nesse período de tempo. Esse trecho é importante porque ele revela que, apesar das camadas de fundo serem muito bem trabalhadas, focando nos mínimos detalhes, ainda assim são camadas em 2D. Os hipopótamos se mexem apenas numa linha horizontal reta. É interessante notar nesse caso que, apesar de serem simples camadas em 2D, o time de desenvolvimento focou todo o seu esforço para poder trazer uma camada em 2D cheia de detalhes, e por isso, ser em 2D não tira o brilho da transformação por aqui. Na verdade, eu diria que essa é uma das melhores transformações de cenários durante o jogo. A coloração nesse tipo de evento entra em cena porque ela é o principal recurso para a mudança de toda a atmosfera. Apesar de muita coisa nova acontecer depois da transição, reparem que a primeira coisa que muda quando o game oferece uma semente ao protagonista é a coloração do cenário. A cor muda tudo, e inclusive simula até o próprio tom que o ambiente quer passar para o jogador diversas vezes. A coloração aqui foi fundamental, só que ela foi usada para muito além disso também. Nesse título tudo é vibrante. O branco das nuvens, o laranja da lava, o azul do céu e até o verde da vegetação. Nesse caso eu fiz questão de mencionar essas cores básicas para dizer que elas se destacam com facilidade, mas também para dizer que cada elemento tem sua própria paleta de cores e tudo consegue coexistir ao mesmo tempo no cenário, o que abre uma gama muito maior de cores do que essas que eu mencionei para vocês, e que tudo pode existir naquele mesmo ambiente. É esse recurso que destaca todos os elementos que estão em tela, porque cada um deles recebe a sua própria cor individual e faz com que eles não se percam na bagunça visual criada pelo game. Isso é algo que até então não havia sido explorado pela franquia e acabou ajudando o game não só a criar a sensação de complexidade no ambiente, apoiando a sensação de que tem sempre muita coisa em tela, como também ampara o último método que ele utilizou para poder trazer recursos atuais para a saga. Por isso, o último método é o que usa recursos gráficos atuais. Se Mario pula numa superfície com gelo, partículas do elemento saem. Se ele pula numa superfície molhada, partículas de água saltam no local. Se por algum acaso ele faz um movimento brusco, partículas cartunescas saem dos seus pés. Nos ambientes, nos combates, na exploração e até no cenário em 3D, tudo nesse jogo é capaz de gerar partículas. Mario Wonder consegue deixar os ambientes repletos de elementos, e as partículas são principais contribuintes para isso. Tem muita coisa acontecendo exatamente como vimos em Yoshi's Island 2, só que num patamar muito superior, claro. O ponto é que alguns recursos visuais, ao invés de receberem ênfase dinamicamente, receberam individualmente de acordo com o tipo de cenário. E não, isso não é um problema. Por exemplo, falando de uma forma generalista, a iluminação do jogo traz efeitos como sombras para objetos e para os personagens, mas dependendo do ambiente, ela consegue fazer algo além. Normalmente, boa parte de como os cenários se apresentam nesse sentido é segurada pela cor deles. Os tons quentes e frios criam uma ideia de como é a iluminação daquele lugar e não traz o recurso em tempo real. É muito mais fácil trabalhar assim em jogos artísticos como esses, porque o desenvolvimento dá o exato tom que ele quer para aquele ambiente. Mas por outro lado, nesses casos, como consequência, a luz do ambiente não muda o tom do shader do personagem. Falando de uma forma mais simples, o padrão de cor da pele e da roupa dele não serão influenciados pela suposta fonte de luz do ambiente, porque na verdade aquela suposta fonte de luz está sendo totalmente trazida pelo sistema de coloração do jogo. Porém, nos cenários mais atmosféricos, essas luzes conseguem criar uma ambiência bastante distinta e colaborar com alguns elementos. Por isso, nesse tipo de cenário, não é apenas a cor que entra em ação, a própria luz em si é dinâmica. Prestem atenção nesse castelo, por exemplo. Reparem que agora, além da cor do ambiente ser gerada por elementos que estão nele, ela também tem total participação no modelo de Mario, concretizando uma espécie de iluminação global pré-calculada, se é que podemos chamar assim, algo que Zelda Tears of the Kingdom também fez. O efeito não é ambicioso, tem ênfase apenas no resultado artístico, mas é justamente por uma ênfase assim que ele merece destaque, porque ele consegue trazer essa interação entre o cenário e o personagem. Além disso, em cenários mais escuros também, pegando uma técnica de Zelda, o jogo não economizou em fontes de luz volumétrica, incidindo e trazendo o brilho necessário para aquele lugar. Aquilo cria um tom atmosférico único. Tudo isso num simples jogo em 2D. Essas são maneiras de dizer que, mesmo vindo de um estilo tão antigo e teoricamente simples, o game ainda é capaz de se adaptar aos novos padrões
padrões, trazendo excelentes visuais. Mesmo que não pareça, visualmente falando, tem muita coisa acontecendo por aqui, mais do que você imagina. Aqui, por exemplo, parece um cenário simples, certo? Não tem nada demais. Venham comigo de volta a alguns anos atrás. Eu quero compartilhar algo com vocês. Esse é Mario Sunshine, um título da 6ª geração da Nintendo. Mario Sunshine é uma verdadeira aventura pelo poder do Nintendo GameCube, porque ele é um dos poucos jogos da sua geração que não teve medo de explorar dois elementos dificílimos, a água e a física. O jogo obviamente usa diversos truques com texturas para poder trazer o resultado final que a gente está vendo na superfície da água, mas além do resultado ser incrível, ele consegue brincar também com a simulação física do elemento, fazendo com que ele se torne um elemento de gameplay e não apenas visual. A franquia Splatoon, por exemplo, absorveu o que Mario Sunshine fez e trouxe essa característica para si. O efeito é bonito até hoje. Mario Sunshine deu início a um legado com isso. Desde então, passando pelo Mario 3D World no Wii U, vemos efeitos de água ainda mais incríveis, e no Nintendo Switch com Mario Odyssey temos o santo grau do recurso na franquia. Em outras palavras, efeitos de água ambiciosos sempre foram uma prioridade desde o lançamento do Nintendo GameCube, e dizer isso não é um exagero. Só para vocês entenderem o que aconteceu, quando o GameCube não conseguiu rodar o Mario Sunshine em 60 quadros por segundo, como ele havia apresentado em uma demonstração, o jogo não abriu mão do recurso de água em prol de mais performance. A taxa de quadros por segundo foi reduzida para 30 FPS e o efeito permaneceu priorizado. O que o Wonder faz é manter essa exata mesma qualidade e prioridade no efeito. Então agora se eu pergunto para vocês, se esse parece ser um cenário simples, a resposta é só parece. A renderização do efeito de água no jogo é tão incrível quanto em Odyssey, mesmo que lá seja um jogo em 3D, mostrando que em um plano em 2D o efeito também pode ser priorizado e muito bem apresentado. E com a capacidade do Switch, não precisa mais existir truques. A água é um shader programável dessa vez, o que quer dizer que é uma superfície em que o desenvolvedor consegue exercer qualquer controle nela e apresenta uma qualidade incrível tanto quanto nos jogos em 3D. De quebra, todos os tipos de fluidos do jogo receberão a mesma atenção. Água, veneno, lava, todos eles têm o mesmo padrão de qualidade e impressionam quando aparecem. Por isso que aqui temos finalmente um jogo do Mario que faz jus à até então última plataforma da Nintendo. E Mario em 2D merece essa atenção por todo o seu valor histórico e por ser uma das franquias mais importantes desse gênero mesmo hoje em dia. 1080p de resolução no modo docked, 720p no modo portátil, 60 quadros por segundo de performance, sombras e iluminação dinâmicas, diversos planos para criar profundidade e a incrível renderização de fluidos unidos a uma direção de arte majestosa proporcionada pela mudança brusca de cenários são exemplos de que esse patamar foi alcançado. A ideia de surpreender do diretor foi atingida. Mas aqui no campo dos comentários eu quero que vocês me respondam uma pergunta muito sincera. Vocês preferem Mario ou Sonic? Eu quero saber a opinião de vocês. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.